Eu já convido para fazer uso da palavra por 15 minutos, com a tolerância de mais 5, podendo ir a 20, da nutricionista, a senhora Sheila Minari. Muito obrigado pela sua presença, já estamos vendo aqui no nosso painel e fique à vontade para fazer a sua palestra. Muito obrigado. Oi, estão me ouvindo? Tudo certo? Perfeitamente, perfeitamente. Ótimo. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu acho que, na verdade, eu recebi esse convite também, igual o senhor falou, há bastante tempo, e aí ficou meio que um negócio suspenso, assim, né? Na verdade, eu recebi uma mensagem só perguntando se eu teria interesse em participar, e eu fiquei assim, nossa, super tenho interesse, parece muito interessante, acho que é um assunto que a gente precisa realmente debater, e sensacional, assim, a proposta. Eu concordo com tudo que o Ricardo falou também, inclusive parabéns pela exposição, por essa questão de que eu acho que é inevitável, assim, esse caminho que a gente está traçando. E quanto antes a gente começar a falar sobre o tema e trazer esse tema à tona, melhor. Eu tenho os slides, eu só vou me apresentar brevemente. Bom, eu sou nutricionista, eu atendo em consultório, né? Sou nutricionista clínica, e eu trabalho principalmente com esse público de vegetarianos e veganos. Eu sempre fui vegetariana, então a minha família é vegetariana, então eu já nasci vegetariana, e eu sou vegana há mais ou menos uns 3 anos, e talvez pelos mesmos motivos, assim, né? De ir estudando e vendo documentários e filmes, e aí a gente vai entendendo um pouco melhor como é esse processo. E tem coisa que a gente não consegue desver, eu acho, né? Então, aí é meio que um caminho sem volta. E aí eu fui me aprofundando mais nesse assunto, também fiz mestrado, doutorado na área, eu apresentar alguns dados, e esse é meu principal campo de atuação. E aí, como o Ricardo falou, né, tem, assim, infinitos temas que a gente poderia trazer, mas como essa é mais minha área, eu vou abordar um pouquinho mais a parte de saúde, então acho que os outros palestrantes vão trazer outros tópicos, né? Então resolvi falar mais um pouco sobre toda essa questão dos benefícios. Eu vou só tentar apresentar aqui, deixa eu ver, só compartilhar minha tela. Tá aparecendo no modo apresentação? Tela cheia? Certo? Sim, né? Perfeito, estamos vendo a apresentação. Perfeito. Então, esses aqui são os dados que o senhor trouxe, senador, dessa pesquisa do IBOP. Eu acredito, inclusive, que hoje, em 2022, talvez esse número seja um pouco maior. Então, se a gente for comparar em termos de tempo, né, a pesquisa anterior era de 2012, a mesma pesquisa que o IBOP fez, e naquela época 8% dos brasileiros se declaravam vegetarianos, e isso subiu em muito pouco tempo, então em 6 anos subiu para 14%, e esse número chega a 16% em capitais e regiões metropolitanas, que é um pouquinho maior. Então, de fato, eu acho que assim, a tendência é a gente observar esse crescimento igual a gente observa no mundo inteiro, e aí a indústria acaba acompanhando, que é essa questão do aumento, do surgimento de vários produtos de origem vegetal em substituição de origem animal, e eu concordo que isso é um movimento muito bacana pela proposta, assim, pelo incentivo ao maior consumo desse tipo de alimento e para mostrar que de fato é uma alimentação possível. E aí, assim, abordando essa questão de saúde especificamente, eu acho que hoje já não restam dúvidas de que a adoção de um padrão alimentar vegetariano é perfeitamente possível e, do ponto de vista nutricional e de saúde, inclusive relativamente fácil ajustar uma dieta vegetariana. Então, isso falando de experiência clínica mesmo, é muito mais comum vegetarianos terem uma alimentação boa, equilibrada, saudável, do que não vegetarianos. E, do ponto de vista científico, do que a gente tem de evidência, esse é o posicionamento, inclusive, da Academy of Nutrition and Dietetics, que é seguido por várias outras entidades, que mostra que dietas vegetarianas são, sim, nutricionalmente adequadas, e isso seria para todas as fases da vida, então não só para adultos, mas também para crianças, gestantes, para idosos, para atletas, para todo mundo, desde que a dieta seja balanceada, e aí isso vale para qualquer tipo de alimentação, né? Então, também como o Ricardo falou, tanto uma dieta vegetariana como onívora, ela precisa ser equilibrada, senão isso não vai trazer benefícios.
Mas além desse aspecto, além da gente saber que dietas vegetarianas são nutricionalmente adequadas, a gente pode ter benefícios adicionais à saúde com a adoção desse tipo de dieta. E aí, para a gente entender de onde que vem esses benefícios, né? O que acontece? Sempre que a gente pensa hoje nas principais causas de morte, hoje em países desenvolvidos, em desenvolvimento como o Brasil, hoje as principais causas são sempre doenças crônicas não transmissíveis. Então, diabetes, doença cardiovascular, obesidade, câncer, doenças neurodegenerativas e etc. E aí todas essas doenças, elas têm uma raiz comum, tanto do ponto de vista de surgimento da doença, como de progressão e de piora do quadro. Então, todas elas, independente da doença, surgem de um processo inflamatório crônico de baixo grau, ou de um processo chamado de inflammaging, que seria uma inflamação associada ao envelhecimento. E isso acontece porque, dependendo do estilo de vida, do padrão de vida que você tem, o seu organismo ele pode ficar mais ou menos inflamado, e essa inflamação resulta, quando ela é crônica, ela resulta em lesões de tecidos, e aí os órgãos eles não funcionam tão bem quanto deveriam funcionar, e isso acaba levando ao surgimento de todas essas doenças, comorbidades. E a alimentação tem um papel muito importante justamente no controle dessa inflamação. Então, vários fatores são responsáveis por aumentar ou diminuir a inflamação. Um exemplo disso é o tabagismo, né? Então, se uma pessoa fuma, ela fica naturalmente mais inflamada porque tem mais toxina no organismo. E isso acontece também com a alimentação. Então, a gente pode ter um padrão alimentar que é mais pró-inflamatório ou um padrão alimentar que é mais anti-inflamatório. E aí, de uma forma geral, quanto mais planta tiver na dieta, mais anti-inflamatória ela tende a ser. E aí, planta engloba todas as plantas, não é só frutas e hortaliças, mas também cereais, leguminosas, castanhas, sementes, tudo isso, né? E todos os alimentos derivados de plantas, desde que não sejam ultraprocessados. E aí, por outro lado, uma dieta mais pró-inflamatória seria o que a gente considera hoje o padrão típico de dieta ocidental ou dieta americanizada, que seria uma alimentação muito rica em alimentos processados, industrializados, mas também muito rica em carnes e gordura saturada. Então, a ideia não é necessariamente simplesmente passar por uma dieta, todo mundo agora precisa ser vegano ou vegetariano estrito. Mas quanto mais próxima de uma dieta à base de plantas a gente tiver, ou quanto maior for o incentivo a isso, melhor vai ser esse controle. E isso, do ponto de vista preventivo, populacional, de saúde pública, faz todo sentido, né? Então, se a gente tem incentivo a esse aumento do consumo de alimentos vegetais e redução do consumo de alimentos de origem animal, só isso a gente já sabe, esse balanço, a gente já sabe que traria inúmeros benefícios para a saúde. E aí, quando a gente fala especificamente de vegetarianos, como eu falei, né, acho que já assim, não restam dúvidas, esse é um assunto que é muito, muito estudado, toda hora sai publicação sobre vegetarianismo, e esse estudo aqui especificamente, ele é bem bacana porque ele é uma revisão sistemática tipo guarda-chuva, então saiu em 2020, ou seja, é uma revisão de revisões sistemáticas. Então, a gente tem estudos que englobam vários estudos sobre um assunto, e esse especificamente pegou todos os estudos que eram revisões sistemáticas, que falavam sobre essa associação de vegetarianismo e desfecho de saúde. Então, eles reuniram basicamente 20 estudos com meta-análise, tanto estudos observacionais como ensaios clínicos, e eles viram, assim, um panorama geral, que pessoas que adotam uma dieta vegetariana têm, de fato, um melhor perfil lipídico, um menor IMC, menor pressão arterial, menor glicemia e menor hemoglobina glicada, que também é um parâmetro para avaliar risco de diabetes. E, consequentemente, por conta desses melhores parâmetros de saúde, menor risco de desenvolver diabetes, doença cardíaca isquêmica e câncer, que estão entre as doenças que mais matam hoje. E isso é tão importante, assim, já tem evidência tão consistente relacionada ao fato de que dietas vegetarianas têm um efeito positivo para a saúde, que essa pesquisadora, por exemplo, a Karleova, que é também uma das pessoas que mais publica sobre o tema hoje em dia, ela traz, por exemplo, com relação a doenças cardiovasculares, que, assim, a gente tem tanto dado já mostrando efeito positivo, que esse tipo de padrão alimentar, então dietas mais vegetarianas, elas deveriam ser incluídas em diretrizes como forma de prevenção, reversão e tratamento de doenças cardiovasculares. Ou seja, o efeito é tão significativo que quando uma pessoa tem doença cardiovascular, quando ela tem risco, a principal recomendação deveria ser a adoção de uma dieta vegetariana para ajudar tanto no controle como no tratamento. E aí, quando a gente pensa em diabetes, tem diabetes
talvez seja a doença que mais tenha ensaios clínicos utilizando dietas vegetarianas como tratamento. Então, tem vários estudos que pegam indivíduos, colocam numa dieta padrão de tratamento de diabetes e uma dieta vegetariana, e quando comparam, observam que as pessoas que adotam uma dieta vegetariana, que são colocadas nesse tipo de dieta, apresentam uma resposta muito melhor. Então, o desfecho é muito melhor, isso em indivíduos que já têm diabetes, né? Então, o controle, às vezes a reversão da doença, acontece de uma forma muito mais eficiente do que quando utilizam-se outros padrões para tratamento de diabetes. E aí, aqui nesse estudo de coorte, que é um estudo de acompanhamento populacional, eles observaram que simplesmente o fato de comer carne uma vez por semana já aumenta em quase 30% o risco de desenvolver diabetes, e carne processada, que seria embutidos, em quase 40%. E daí, quando eles compararam pessoas que eram vegetarianas há mais tempo, né, há pelo menos 17 anos, com pessoas que comiam carne pelo menos uma vez por semana, o risco de desenvolver diabetes era 74% menor nos vegetarianos, simplesmente pelo fato de não consumir carnes. Então, só a partir daí a gente já entende o real impacto desse tipo de alimentação no contexto de saúde. E aí, um dos pontos importantes, relevantes, que inclusive justifica vários desses outros efeitos benéficos, seria o melhor controle de peso relacionado ao vegetarianismo. E aí, esse melhor controle de peso, ele normalmente acontece de uma forma natural. Então, quando a gente pega estudos populacionais, de uma forma geral, que avaliam o vegetarianismo, esse daqui talvez seja um dos maiores, que é um estudo com adventistas dos Estados Unidos, então mais de 73 mil pessoas. Esse padrão ele é sempre observado em todos eles. Então, a gente vê que esse gráfico aqui mostra o IMC, e essa faixinha aqui no meio seria a faixa que é considerada um IMC saudável. E a gente vê que quanto mais perto do vegetarianismo estrito, melhor costuma ser esse controle. Então, o IMC médio dentro da normalidade, ao passo que os outros já têm um IMC mais alto. E já se sabe também que o IMC é um fator de risco muito importante para todas as outras doenças crônicas. E aí, só para mostrar o quão simples, né, assim, trazer ideias para dizer que assim, não precisa ser nada muito complexo, e que para a adoção de uma dieta vegetariana e para isso ter um impacto positivo na saúde, a gente não precisa necessariamente de estratégias que sejam muito individualizadas e detalhistas. Então, por exemplo, na prática clínica eu trabalho com isso e atendo pessoas que são vegetarianas e a dieta toda calculada e tudo mais. Mas esse estudo aqui, por exemplo, eles pegaram indivíduos que tinham obesidade e eles colocaram em um padrão alimentar vegetariano, então eles foram submetidos a esse tipo de alimentação, mas a dieta era ad libitum, ou seja, os indivíduos podiam comer o quanto eles quisessem dos alimentos que eles recebiam orientação. E a orientação era basicamente como se fosse esse sinalzinho aqui, né? Então, eles deveriam comer mais frutas, hortaliças, grãos integrais e alimentos naturais e vegetais folhosos, limitar, por exemplo, o consumo de sal, açúcar e não comer alimentos de origem animal e alimentos gordurosos. E, de acordo com os autores, pelo menos até a data do estudo, essa pesquisa foi a pesquisa, chama Broad Study, foi a pesquisa que atingiu a maior perda de peso em 6 e 12 meses do que qualquer outro ensaio clínico que não tenha limitação de ingestão calórica. Então, todos os ensaios clínicos que usam dietas ad libitum, de todos eles, esse foi o que apresentou maior perda de peso, simplesmente por orientar os indivíduos a seguir uma dieta à base de plantas. Então, essa seria um start, né? Um início. Então, a simples orientação, mesmo sem controle de ingestão de quantidade, parece ter um efeito muito positivo nesse controle de peso dos indivíduos. E aqui são dados do nosso querido Brasil, da minha pesquisa de mestrado. E aí, só assim, contextualizando, na pesquisa de mestrado, o que eu fiz foi aplicar o Vigitel, uma parte do Vigitel. Então, o Vigitel é um estudo, é um inquérito do Ministério da Saúde, que avalia vários parâmetros de saúde relacionados ao surgimento de doenças crônicas. E dentre esses parâmetros, o Vigitel avalia a alimentação. Então, tem perguntas relacionadas à alimentação. E daí eu apliquei essas perguntas na população vegetariana brasileira. Foi uma pesquisa no Brasil inteiro. E aí o que a gente observou, por exemplo, aqui, esse daqui é o N, foram mais ou menos 3 mil vegetarianos que responderam, e aqui são dados do Vigitel do mesmo ano, então os resultados do mesmo ano. E aí a gente viu que a prevalência de excesso de peso nos vegetarianos era basicamente a metade do que o observado no Brasil. Então, no Brasil, hoje, mais da metade da população tem excesso de peso.
E quase 20% dos brasileiros têm obesidade, enquanto que só 7% dos vegetarianos no estudo apresentaram obesidade. E em termos de alimentação, a gente observou um consumo maior, um consumo regular maior de frutas e vegetais, que seria um consumo 5 vezes por semana, pelo menos, um consumo mais baixo de refrigerantes e um consumo adequado, mais pessoas tinham um consumo adequado de frutas e vegetais, que seria o recomendado pela OMS de 5 porções por dia. E aí, observando também o padrão tem uma parte do estudo que é um recordatório do dia anterior, os vegetarianos apresentaram maior consumo de alimentos naturais, os vegetarianos são as barrinhas verdes, e um menor consumo de alimentos processados. Então, tudo isso, todos esses fatores provavelmente contribuíram para um melhor peso e também são fatores que a gente sabe que podem contribuir para um melhor estado de saúde de uma forma geral. E aí, para fechar, para não falar somente sobre questões de nutrição, só uma pincelada sobre os dados que a gente coletou. 15 segundos. Tá, vai passar um minutinho só, eu ouvi aqui 15 segundos. Na minha pesquisa de doutorado. E aí, no doutorado, a gente avaliou, na verdade, qualidade de vida de vegetarianos no Brasil, uma amostra um pouco maior do que no mestrado. E aí a ideia seria entender assim, qual que é o impacto do vegetarianismo, além do efeito em aspectos nutricionais e de saúde, porque já tem muita evidência nesse campo, mas em outros campos não tanta. Então, tinham apenas alguns estudos esparsos. E aí o que a gente observou, ao contrário do que muita gente acredita, então muitas pessoas acreditam que vegetarianos têm uma qualidade de vida inferior, a gente observou justamente o contrário, que a qualidade de vida de vegetarianos é muito boa, em todos os aspectos avaliados, então os aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais. E qualidade de vida é um conceito assim bastante subjetivo, mas envolve uma percepção subjetiva de bem-estar ou o quão bem o indivíduo se sente e como ele se considera no contexto no qual ele está inserido. E aí dentro dessa amostra que a gente obteve, a gente observou melhores resultados nos veganos, então veganos apresentavam qualidade de vida superior aos outros, aos indivíduos que conviviam com outros vegetarianos, então isso era positivo para a qualidade de vida, e os indivíduos que eram vegetarianos há mais tempo. Então, quanto mais tempo de vegetarianismo, melhor era a qualidade de vida dos indivíduos. Então, isso só para pincelar e para mostrar que é algo factível, assim, que não é nada que necessariamente vai piorar a qualidade de vida das pessoas, e muitas pessoas têm essa ideia de que vão virar vegetarianas e vão se sentir muito restritas e vão sofrer, e vão ter dificuldades sociais e tudo mais, e aparentemente não é o que acontece, pelo menos nos dados do Brasil. E para finalizar, só como ideia mesmo de inspiração, que foi que o senador trouxe aí, que é um dos objetivos desse debate, eu acredito, eu queria só citar o nosso guia alimentar primeiro. Então, assim, o Brasil tem um guia alimentar que é sensacional, ele é listado entre os 4 melhores guias alimentares do mundo. Ele foi lançado em 2018. E eu acho que assim, é indiscutível o quanto o guia alimentar evoluiu, assim, a proposta sensacional e inovadora. E aí, o Canadá aparentemente se inspirou no nosso guia, porque tem muitas coisas que são bem parecidas no guia do Brasil e do Canadá. E eles trazem uma abordagem muito semelhante, mas eles trazem aspectos que o nosso não traz, que seria um grande incentivo ao consumo de alimentos de origem vegetal. Então, desde a capa assim, do guia, eles trazem, por exemplo, numa seçãozinha aqui, na parte de alimentos proteicos que eles descrevem, vários alimentos de origem vegetal, como potenciais fontes de proteína. E em várias partes do texto do corpo mesmo, do guia, eles trazem a citação de que é importante comer alimentos proteicos, mas sempre preferir alimentos de origem vegetal. Então, sempre que for comer, entre os alimentos proteicos, consumos de origem vegetal com mais frequência. E quando eles trazem a lista de alimentos proteicos, eles citam todos os alimentos de origem vegetal primeiro e depois os de origem animal. Então, dá para perceber a importância que eles conseguiram trazer para o tema e que eu acredito que tenha sido o primeiro de muitos guias que vão trazer esse tipo de abordagem. E aí eu acredito que o primeiro passo é por aí. É mostrar que o vegetarianismo é possível e, do ponto de vista nutricional, que faz sentido e que pode trazer benefícios. Então, esse simples incentivo já poderia começar uma reação em cadeia aí de incentivo nacional a uma alimentação não necessariamente 100% vegetariana, mas o mais vegetariana possível.
É isso, deixa eu ver como... Prontinho. Saiu a apresentação? Saiu, né? Sim, saiu, É sim. isso, muito obrigada. Olha, muitíssimo obrigado mesmo pela sua participação. Sheila Minari, que é nutricionista, gentilmente veio aqui trocar uma experiência conosco. Muito bons os dados que você traz. A próxima, eu faço o convite para a Sheila Minari, que é nutricionista, fazer as suas considerações finais e, se possível, de alguma forma, se sentir confortável, responder a alguns daqueles comentários ou perguntas que foram feitas pelos nossos internautas. Muito obrigado, Sheila Minari, pela sua participação aqui nessa sessão histórica sobre vegetarianismo no Brasil, aqui no Senado Federal da República. Sim, muito obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom, nossas palestras foram todas muito boas, estou muito feliz de ter participado. E eu vou tentar responder algumas das perguntas. Quando o senhor foi falando, assim, eu fui anotando algumas coisas e dá vontade de responder todas, né? Mas são só 5 minutos. Então vamos lá. Eu peguei os pontos assim que eu acho que tem mais a ver com a nutrição. E até é difícil falar depois do Ulisses, que falou já super bem e já comentou alguns dos pontos que eu ia mencionar também. Então vou começar por essa parte aí, que é justamente a questão dos agrotóxicos. E só para complementar a resposta dele, eu também acho que é um problema sério de saúde pública. E, assim, como o próprio nome já diz, agrotóxicos são bastante tóxicos para o nosso organismo e de todos os seres. E tem todo esse problema de que não contaminam só o alimento, mas o solo, a água, depois vão parar no mar e contaminam tudo. Então, eu acho que realmente assim, a gente precisa se movimentar, porque o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo, infelizmente. Mas teve uma pergunta que me chamou a atenção, que alguém falou assim que do fato de migrar para uma dieta mais vegetariana, a gente precisaria ter uma preocupação maior com agrotóxicos. E existe um pouco essa visão de que por comer mais plantas, as pessoas vão estar ingerindo mais agrotóxico. E não necessariamente é bem assim, às vezes é o contrário, porque as pessoas associam muito o uso de agrotóxico com o alimento diretamente, com a planta que está sendo produzida ali, mas esquecem que para produzir um animal, esse animal precisa comer planta, e a planta que o animal come também tem agrotóxico, muitas vezes uma quantidade maior. Então, por exemplo, se você pega uma vaca ou uma galinha, ela está sendo alimentada ali com ração, e essa ração vai ter agrotóxico do mesmo jeito. Só que com animais, a gente tem um princípio, que a gente chama de princípio de bioacumulação, em que as toxinas elas vão se acumulando à medida que sobe na cadeia alimentar, né? Então, se você tem, por exemplo, um animal que é herbívoro, daí ele come grãos, aí ele acumula agrotóxico, por exemplo, no organismo dele, e aí o animal que é carnívoro, que vai comer esse outro animal, ele vai consumindo uma quantidade maior de agrotóxico, porque ele está comendo tudo que aquele outro animal foi exposto. Porque a nossa tendência é acumular toxinas no nosso organismo, principalmente no tecido adiposo. Isso acontece, por exemplo, com peixes, né? Então, se você pega peixes pequenininhos, o mar é cheio de poluentes e resíduos de agrotóxico, microplástico e tudo mais. Aí você pega um peixe pequenininho que come algas, ele tem uma quantidade X de toxina. Daí, se você pega um peixe que é um pouco maior, que come esse peixinho pequeno, ele tem uma quantidade muito maior de toxina. E por aí vai. Isso acontece com a gente também. Então, muito provavelmente, como vários estudos já apontam, o fato de consumir carne faz com que o indivíduo se exponha talvez até mais a agrotóxico. Então, não existe essa preocupação maior por causa do vegetarianismo. Existe a preocupação para todo mundo. É sempre ruim consumir agrotóxico, mas vegetarianos não comem mais agrotóxicos do que os onívoros. Sim, e aí outra pergunta que acho que o senador fez logo no começo, assim que terminaram uma das palestras, que era se a gente precisa, de fato, comer carne. E aí eu acho que existe uma certa confusão, às vezes, porque o fato da gente poder comer não significa que a gente precisa. Então, assim, como do ponto de vista biológico, seres humanos conseguem digerir carne. Não de uma forma muito boa e não é o melhor alimento para seres humanos. Mas seres humanos conseguem digerir. Da mesma forma que seres humanos conseguem digerir refrigerante, conseguem digerir salgadinho, conseguem digerir tudo. A gente tem uma capacidade digestiva de tolerar praticamente tudo. Não quer dizer que esses alimentos sejam o melhor para a nossa saúde e principalmente pensando a longo prazo, né? Então, se pegar
o objetivo, assim, todo mundo quer chegar na idade do Ulisses muito bem, e para chegar lá muito bem, tem que ter uma alimentação que seja condizente com isso. E aí, o fato de poder comer carne não quer dizer que isso seja o melhor para a nossa saúde. E aí, um exemplo que às vezes eu dou, né, assim, é só como uma forma de analogia, é só a gente imaginar. Justamente pelo fato de a gente ser onívoro, a gente consegue digerir de tudo. Então, por exemplo, se você tiver sei lá, tá, acontece uma catástrofe e a única coisa que sobra no planeta Terra para comer são baratas. Muito provavelmente você vai sobreviver bastante tempo comendo barata, porque tem nutriente ali, a gente consegue comer, digere, tá tudo certo. Em algum momento da história, alguns seres humanos devem ter vivido muito tempo comendo barata também. Isso não quer dizer que a gente precisa comer barata para sobreviver. A gente pode viver a vida inteira, como todo mundo aqui provavelmente vai viver a vida inteira sem comer barata, e tá tudo certo. E muitas pessoas também vão viver a vida inteira sem comer alga, sem comer cogumelo, e não significa que sejam essenciais, mas a gente consegue digerir planta, bicho, cogumelo, alga, tudo. Então, o fato de poder comer não significa que a gente necessita. E ao que tudo indica, todos os estudos que avaliam saúde e longevidade e que estudam populações muito longevas, aparentemente, quanto maior o consumo de plantas e menor o consumo de alimentos de origem animal, melhor. Então, não significa que a gente não pode comer carne, mas pelo menos não basear a alimentação nisso. Acho que é isso, acho que eu respondi. E uma outra que eu concordo com o Ulisses também, que é a questão da viabilidade do vegetarianismo. E 15 sim, o segundos. alimento que mais onera, pensando em o quanto o brasileiro gasta em termos de alimentação, disparado o alimento que é mais custoso para o brasileiro é a carne. Então, se a gente só tirar a carne, colocar mais planta, principalmente se tiver um suporte, né, um incentivo à produção de mais alimentos, e isso acaba barateando todo o processo, com certeza é muito mais viável, muito mais barato e consegue alimentar muito mais gente. É isso, muito obrigada por poder participar desse momento, fiquei muito feliz. E é isso, passo a palavra para o próximo. Olha, muitíssimo obrigado, Sheila Minari, ela que é nutricionista e nos brinda aqui com a sua participação, com a sua experiência, e eu lhe agradeço demais a participação nessa sessão aí, pioneira, que nós estamos fazendo, espero que a primeira de muitas, né, sobre esse tema, muito obrigada. até que a gente possa evoluir, né, em políticas públicas aqui no Brasil sobre vegetarianismo.